Meu amigo, como você bem sabe, o Lula está desesperado com a sua brutal queda na popularidade. Ele até fez um pronunciamento hoje sobre o que ele vai fazer para intervir na economia, na questão do preço dos alimentos, mas eu vou falar disso em outro vídeo. O meu ponto aqui hoje é o que o PT, que também está desesperado, se o Lula afundar, todo mundo afunda com ele. Essa é a verdade. O Lula é o que sobrou para a esquerda no Brasil hoje, querendo eles ou não. Então, o desespero do PT está levando os parlamentares do partido a querer apostar em medidas populistas que vão quebrar o Brasil completamente, vão jogar o Brasil na lama se forem implementadas, com destaque para o fim da escala 6 por 1, de novo, essa maluquice, essa insanidade que tinha sido esquecido, um delírio coletivo que passou. Não, esse pessoal quer requentar essa história junto com aquela outra questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Tudo isso com o objetivo de salvar a popularidade do Lula. Não vão conseguir, já adianto para vocês, não vai funcionar nesse sentido, mas vai quebrar o Brasil nesse processo ainda mais. O Brasil já está sendo quebrado pelo PT, pelo Lula, vai ficar ainda pior. Então a gente vai dar uma olhada nesse ponto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho e me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos quase chegando perto desse patamar que é muito importante aqui para o meu canal. Conto com a sua força, a sua colaboração. Se você já é inscrito, confira a inscrição, porque às vezes, sabe-se lá por qual motivo, ela some de repente. Então, o que a bancada do PT no Congresso Nacional avalia é que é necessário partir para medidas populares, como diz o Estadão, medidas populistas, eu diria. Para quê? Para alavancar a popularidade do Lula e tentar a reeleição dele em 2026. No atual patamar, meu amigo, tá difícil o cara conseguir se manter viável para o ano que vem. Não quer nem dizer que ele tem chances de vencer. Hoje ele sequer é um candidato viável. E se as coisas continuarem assim mais 2, 3 meses, o Lula perde de qualquer um no segundo turno em qualquer pesquisa eleitoral que for feita. E a gente vai sempre acompanhando as pesquisas aqui para medir a temperatura do eleitorado brasileiro. Agora, olha só. O Lindbergh Farias é o líder do PT na Câmara, então por aí você já tira como que é o partido lá na Câmara dos Deputados, o tipo de mentalidade que impera por ali. Então, a bancada do PT elegeu o fim da escala 6 por 1 como uma das principais bandeiras a serem levantadas e defendidas neste ano de 2025. Essa história não nasceu lá no PT, não nasceu com o partido do Lula. Na verdade, foi a Érica Hilton, né, que teve essa ideia originalmente, que é do PSOL, mas tem uma proposta também do Reginaldo Lopes, lá do PT de Minas Gerais, ele também fez uma PEC nesse sentido. Mas a que está mais badalada é a da Érica Hilton, de fato, aí, né? Então, ela inclusive aqui protocolou uma PEC nesse sentido e tudo mais. Enfim, aí o pessoal do PT, a base do PT na Câmara, a bancada ali do partidão, quer emplacar essa história para tentar alavancar a popularidade do Lula. Não apenas isso, conforme eu falei, também a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Essa isenção aqui é via projeto de lei. Então é mais fácil de passar do que o fim da escala 6 por 1, porque isso é feito via PEC. Lembrando que eles querem trocar de uma escala 6 por 1 por uma escala 4 por 3. Só isso que eles querem fazer. Aquela maluquice toda que a gente já acompanhou. E volto a dizer, que tragédia isso ter sido trazido à tona. Tava passando batido, ninguém tava lembrando mais esse tema, delírio coletivo mesmo. De repente todos os jornais estavam falando do tema e aquela coisa toda. No outro dia ninguém nem lembrava desse projeto de lei, dessa ideia, não era nem projeto ainda, era só uma ideia sendo ventilada e aquela coisa toda. E as centrais sindicais querendo marcar manifestação para defender isso aí, a pataquada de sempre. Aí voltaram com esse negócio agora para salvar o Lula. Caramba, meu amigo. É muito querer quebrar o Brasil de fato aqui. Então não se sabe se o governo em si vai fazer campanha para redução da jornada de trabalho, né? Só que a bancada do PT vai entrar nesse sentido já na próxima semana, ao que tudo indica, na discussão do tema. Ou seja, não quer dizer que o Palácio do Planalto vai endossar,
que o Lula vai falar publicamente disso, né? Nem que o Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho, vai defender a proposta publicamente. Mas que a bancada do PT vai trazer esse tema para a tona, isso eu não tenho a menor dúvida. E é curioso imaginar que esse tipo de coisa está acontecendo agora, no momento em que a Gleisi Hoffmann entra lá na Secretaria de Relações Institucionais, sucedendo o Alexandre Padilha. Ou seja, em tese é ela quem vai azeitar a discussão sobre isso aqui lá no Congresso Nacional. Porque vai haver uma discussão, sem sombra de dúvidas. Se já tem a apresentação da PEC, isso vai cair numa comissão, pelo menos, uma comissão ali de Constituição e Justiça, para ser debatido, para ser discutido ali. Então é claro que, em tese, a Gleisi Hoffmann vai agir nesse sentido, vai atuar em função de azeitar as relações do governo com o Congresso Nacional para tentar fazer com que a coisa ande, né? Inclusive aqui a Gleisi Hoffmann, ela já está aqui sendo classificada como parte do modo campanha do Lula, ou seja, Lula full 2026, total investido na campanha presidencial do próximo ano. Governar o país, salvar a economia, ele não tá nem aí para essas coisas. Ele quer apenas salvar a própria pele da brutal queda de popularidade que ele está sofrendo nesse momento. Então a Gleisi aqui vai agir nesse sentido, né? Inclusive, o perfil combativo dela tem sido apontado como um grande mérito nesse tipo de atuação. Discordo totalmente, mas torço para que ela faça isso mesmo, seja intransigente no Congresso Nacional para o Lula ficar cada vez mais isolado de maneira geral aí, né? Então, os problemas aqui apontados pelo governo Lula para levar a sua rejeição são erros na economia, apatia política e desconexão com a vida real do brasileiro, né? Então, na verdade, não é a leitura que o governo Lula faz, é a leitura que qualquer um faz. O Lula pode até não querer aceitar isso aqui. A verdade é que, sim, o Lula vai para o tudo ou nada daqui para frente. Nesse resto de mandato, temos aí 1 ano e 10 meses praticamente de mandato, muito menos que isso, 1 ano e 8 meses para 7 meses até a campanha eleitoral, até a eleição. Depois disso já não tem mandato mesmo se o Lula perder, mas o Lula vai para o tudo ou nada nesses 18 próximos meses. Você pode esperar que o cara vai dobrar, triplicar, quintuplicar a aposta na questão dos gastos estatais, das benesses e tudo mais, e vai quebrar o Brasil nessa brincadeira. Para pensar. Se isso aqui for aprovado, não acho que vai ser, mas se isso aqui for aprovado, o fim da escala 6x1, o que vai acontecer com o salário no Brasil? Vai ser reduzido? Não vai, vai ser mantido. Então as empresas vão ter que repassar um custo extra para os consumidores. Tudo vai ficar mais caro, e aí colapso total da economia brasileira. E a questão do imposto de renda, da isenção, eu sou contra, eu sou a favor. Já falei várias vezes sobre isso aqui no canal. Eu, como libertário, acredito que imposto é sempre roubo. Imposto de renda é uma coisa inaceitável do ponto de vista ético. Então tem que ter sempre menos impostos. E isso vai ser muito bom para quem paga imposto de renda hoje. Só que cortes de impostos têm que ser feitos enquanto você tem um Estado funcionando, uma máquina estatal que vai continuar consumindo recursos. Isso tem que ser feito com medidas de austeridade, junto de medidas de austeridade, ou seja, corte de gastos, o Estado cortando alguma coisa para compensar isso. Ah, não, mas vai ter uma compensação fiscal com imposto extra e não sei quem. Não, não vai acontecer. Se não tiver corte de gastos, isso aqui vai virar rombo fiscal. Rombo fiscal vira inflação, ou seja, trocaremos o imposto que incide por algumas pessoas, sobre algumas pessoas hoje, bastante pessoas, tá? Não é pouca gente não, mas vamos trocar isso por um imposto, que é a inflação, imposto inflacionário, que incide sobre absolutamente todo mundo ao mesmo tempo na sociedade. Então não é uma boa ideia também em se tratando de governo Lula. Se fosse um governo com mais compromisso de austeridade, um governo mais dedicado a combater os problemas estruturais da economia brasileira, problemas esses causados por governos de esquerda sucessivos em nossa história, aí sim poderíamos conversar sobre um ajuste da tabela do imposto de renda, de maneira a dar uma isenção até lá, mais acima do que isso, se fosse o caso, com medidas de austeridade acontecendo junto. Porque senão o que nós vamos ter é exatamente o problema que o Lula vai nos causar.
inflação generalizada para fazer benesses, para fazer populismo e tentar a todo custo se manter relevante para a eleição do ano que vem. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.